Nesta lição que estamos estudando sobre o início e o fim da história de pecado, agora no quarto tópico vamos aprender sobre a raiz do mal. Irmão Delfang, primeira pergunta desse tópico. Ao compararmos as descrições de Ezequiel e Isaías referente à queda de Lúcifer, o que elas revelam sobre a causa original desse evento? Nós já mencionamos alguma coisa sim, na já mencionamos anterior, alguma coisa, mas né? aqui vamos nos aprofundar mais. E essa coisa, como nós já falamos, não surgiu de uma vez, né? Exato. Antes de ler os textos aqui da lição, aqui o texto nós já lemos do Espírito de Profecia dizendo que pouco a pouco Lúcifer passou a condescender com o desejo de exaltação própria. E a Bíblia diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E no texto de Isaías 14, a partir do versículo 14, diz assim, versículo 13 e 14, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, aqui nós vemos, né, que as descrições de Ezequiel e Isaías, ao compararmos, né, as duas palavras dos profetas, referente à queda de Lúcifer, eles mencionam que tudo isso, né, foi por causa da condescendência de supremacia, o desejo de cobiça, de exaltação. Ele passou a invejar a Cristo. Porque o divino Filho de Deus, nos conselhos de Deus, Cristo era convidado. E Lúcifer não era. Porque ele não era Deus. Embora ele ocupasse uma posição elevada, como nós já vimos, era o príncipe dos anjos, ele era um ser criado. Então ele passou a invejar a posição de Cristo. Os anjos adoravam a Cristo, prestavam adoração a Cristo. Lúcifer não, porque ele não é Deus. Porque a adoração somente a Deus. E ele não se contentou com a sua posição, que já era uma posição de honra. Sim. Né? Mas ele quis ser semelhante ao Altíssimo, mas não semelhante no Altíssimo no caráter, mas na sua posição. Porque diz a notinha, se ele almejasse semelhante ao Altíssimo no caráter, ele não teria cometido pecado algum. Precisamos almejar isso, né? Sim, ser semelhantes a Deus, no caráter. Sim. Mas ele almejou foi a posição, ele cobiçou o lugar de Cristo. E aí ele passou a fazer tudo aquilo que nós já sabemos, aquela política no céu. Começou a semear no coração dos anjos que Deus era um juiz implacável, tirano, injusto, até mesmo cruel. Começou a colocar defeito na lei de Deus, que a lei de Deus cessava a liberdade dos anjos. Ele começou a prometer um governo mais suave, mais leve. Então, algo que realmente o levou pouco a pouco a alimentar esse sentimento, até que, infelizmente, ele não pôde permanecer no céu, por causa da cobiça, da presunção, do orgulho, da arrogância. Foi todo um desenvolvimento que aconteceu com um único pensamento, né? Por isso, irmãos, nós somos convidados, alertados para a necessidade de estarmos vigilantes sobre aquilo que vemos, sobre aquilo que ouvimos, sobre os pensamentos que surgem na nossa mente. Às vezes vem um pensamento, a princípio parece sem malícia, né? Sim. Mas começa a ser alimentado. Isso pode virar numa bola de neve. Sim. A bola de neve é porque se usa a expressão, né? Às vezes é uma pequena bolinha de neve que se faz e se lança na encosta da montanha, mas à medida que ela vai rolando, ela vai grudando mais neve nela, e quando chega lá embaixo está uma enorme de uma bola, né? E outra coisa, irmão Luzilei,
além de ser perigoso para a nossa própria alma alimentar esses sentimentos de inveja, de cobiça, o perigo que eu posso contaminar outros, aqueles que estão em minha volta, né? Eu começo assim, de forma astuta, ganhar adeptos para mim e criar no coração também daqueles adeptos aversão a uma liderança, a um governo. Aí se fez Lúcifer. Exato. Inclusive tem um pensamento que diz relacionado a que aquele que cai em pecado logo se torna um tentador. Sim. Eva, quando caiu em pecado, ela se tornou uma tentadora. Então, quando nós caímos, nós queremos arrastar outros. Sim. O ser humano é assim, Lúcifer fez, né? Ele não ficou para si o seu descontentamento. Sim. Ele disseminou e tornou do céu o seu primeiro ambiente de trabalho e finalmente conseguindo arrastar após si a terça parte dos anjos. Eu só quero ler aqui, irmãozinho, um pensamento diz aqui, ó. Sim. Descontente com a posição que ocupava, embora honrado acima de todas as hostes celestiais, ele se aventurou a cobiçar homenagens devidas somente ao Criador. Isso o levou a passos errôneos e, como o irmão já mencionou, ele foi persistente naquela sua posição, no seu pensamento e acabou contaminando, como eu falei, a terça parte dos anjos. Exato. Agora, isso encerra uma advertência para nós, e é o que nós vamos ver na segunda pergunta. Que advertências eu posso tirar dessa história? A advertência é muito clara em Provérbios 16, 18. Que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então é isso. Nós podemos cair, podemos fracassar e até mesmo perder o céu, como Lúcifer perdeu, porque se nutrimos desses sentimentos de soberba, de autossuficiência, de presunção, de inveja. O sábio Salomão diz que a inveja é podridão dos ossos, né? Destrói a sua saúde, é algo terrível. E é o pecado que está em maior contraposição ao caráter de Deus. É o pecado do orgulho, né? Precede a ruína. Não tem lugar no coração daquele que ama a Cristo esses sentimentos, orgulho, altivez de espírito, porque a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade, né? Então Satanás nutriu um sentimento diferente do caráter divino. E nós precisamos aprender de Jesus. Ele diz, ó, eu sou manso e humilde de coração. Aprender de mim. Mas a soberba, a altivez de espírito, a presunção, a justiça própria, a autossuficiência, precisam ser banidos da nossa vida, porque precede a queda. Olha o que Paulo, o apóstolo, diz. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Se nós nutrirmos o orgulho, a presunção, mais cedo ou mais tarde, vamos estar no precipício, nos afastando de Deus. Exatamente. Então, são advertências muito sérias, bem comentadas, já bem colocadas aqui. Um detalhe, Lúcifer estava no estado de santidade na presença de Deus, né? Sim. Caiu. Quantas pessoas às vezes batem no peito e dizem, sou mais santo que os demais? Sim. Irmãos, às vezes não é por essas palavras, né? Mas às vezes através de um olhar torto que se dá para alguém que ele julga estar em situação de pecado. Às vezes está mesmo numa situação de pecado aberto, mas ele olha meio torto. Eu sou melhor do que ele, não faço isso. Não podemos ter esse espírito, o espírito de Cristo não era esse. E esse espírito não produzirá arrependimento no pecador, mas certamente nos levará à destruição. Sim. Porque é um espírito de Satanás, né? Satanás nutria esse tipo de... Mas o Salvador diz, né? Aqueles que se humilham serão exaltados. Os que se exaltam serão humilhados. Né? Serão abatidos até o pó. Exato. Vamos à pergunta C. Como as hostes celestiais eliminaram de suas fileiras esta nota desarmônica que reduzia
aliás, que produzia desunião. Então, como que o problema criado por Lúcifer lá no céu teve um desfecho, lá no céu ainda? Então, irmão Luzilei, essa rebelião de Lúcifer, né, que foi crescendo pouco a pouco, ele não foi assim expulso já de imediato, porque ele era um ser querido no céu. Como nós falamos, ele assistia direto na presença de Deus. Era o príncipe dos anjos, reverenciado. Houveram muitas tentativas que ele recuasse, que ele voltasse atrás, que ele se arrependesse daquela situação. Mas não, ele continuou com a sua rebelião, com seu desejo de ocupar o lugar de Deus, né? Ele almejava o poder de Deus, a posição de Deus. Mas muitas tentativas foram feitas para que ele voltasse, para que se arrependesse, para que a harmonia do céu fosse restaurada. Mas ele não deu ouvido aos vários convites para voltar, até que não houve outra saída. A ordem precisava ser mantida no céu, a harmonia precisava prevalecer. Então o relato sagrado diz que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado, né, Satanás aqui, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Houve uma batalha no céu e o maior, o mais poderoso vai vencer. Miguel é Cristo. Cristo é Deus, né? Que criou Lúcifer. Ele criou todos os anjos. Então Cristo é mais poderoso. Embora Satanás conseguiu arrebanhar uma terça parte dos anjos com ele, mas o exército dos anjos que ficaram fiéis ao lado de Cristo e ao lado da sua lei, prevaleceram. E assim Satanás foi expulso do céu. Muito bem. Talvez uma grande questão que fica no final desse tópico é por que Cristo já não eliminou, né? Sim. Lúcifer nesse episódio para evitar tudo o que veio a acontecer depois, né? Eu não sei se o Defone queria comentar, se ele não comentar, eu comento. Apesar que é complicado, depois né? Você pode comentar também. Sim. É isso que muita gente questiona, né? Sim. Mas por que Deus, tendo o poder, sendo Deus, ele não exterminou logo o mal, destruiu Lúcifer? Mas por quê? Mas aí, se Deus fizesse isso, ficaria como verdade a falsa acusação de Satanás contra Deus e o seu governo. Que Deus era cruel, tirano, implacável. Contra qualquer um que pensasse contrário, né? Então, aí não estaria confirmando o argumento de Satanás. Então, Deus permitiu que ele vivesse, né? E depois, enviando o seu Filho unigênito ao mundo para morrer em lugar do pecador, resgatar a humanidade pecadora, todo o universo então entendeu, pôde compreender no sacrifício de Cristo no Calvário que Deus é amor. Então a mentira de Satanás caiu por terra. Exatamente. Esse é o ponto. Na lição da próxima semana ainda nós vamos desenvolver um pouquinho mais sobre esse assunto, quando a lição daí vai falar sobre o desenrolar, o desenvolvimento do pecado daí junto à história humana, né? Lá no Jardim do Éden e assim por diante. Muito bem, então nesse quarto tópico aprendemos sobre a raiz do mal, uma raiz que precisa ser vencida, não pode fazer parte da nossa vida, e Deus nos concede graça, força para que isso aconteça. Precisamos buscar, e ou buscar ou alcançar isso, daí é uma escolha que depende de nós. Deus não impõe, assim como não impôs contra Satanás, né? Não impôs contra os rebeldes.